Existe uma palavra para quando duas pessoas se unem tanto emocionalmente que a gente já não consegue mais dizer onde que começa uma e termina a outra. E essa palavra não é romance, é fusão. E a fusão, muitas vezes dentro de um relacionamento, cobra um preço. Olá, seja bem-vinda de volta ao Cadê o Manual? Eu sou Amanda, sou psicóloga e trabalho com TCC. E eu criei esse espaço aqui para a gente falar sobre esse período estranho de virar adulta, sendo que ninguém entregou um manual de instruções para a gente. Ao longo dos episódios, a gente vai falar sobre carreira, relacionamentos, autoestima, autocobrança, tudo isso com embasamento científico, mas sem aquele tom de consultório engessado, sabe? E no episódio de hoje, eu vou cumprir uma promessa que eu deixei pendente lá no episódio passado. No episódio 3, a gente falou sobre padrões relacionais que a gente repete sem perceber. E lá eu mencionei sobre um padrão específico que merecia o seu próprio episódio. Aquele que a gente confunde com amor. E cá estou eu para trazer esse episódio para vocês. Quando a preocupação constante com o outro parece cuidado, ou a dificuldade de ficar sozinha parece conexão profunda. Hoje eu quero destrinchar isso com vocês. Não para dar diagnóstico nenhum, longe disso. É para dar uma clareza de onde exatamente fica essa linha, essa divisão, sabe? E antes de falar sobre dependência, eu preciso dar uma referência sobre o que é uma conexão saudável. Porque eu acho que sem esse contraste fica um pouco difícil entender qual que é o limite. E aí tem um psicólogo chamado Robert, que lá em 1986 propôs um modelo chamado Teoria Triangular do Amor. E aí ele descreve o amor como composto por 3 elementos. Primeiro, a intimidade, que é a proximidade emocional, o compartilhar genuíno. Segundo, é a paixão, que é o desejo, a atração, a intensidade. E por último, o compromisso, que é a decisão consciente de investir naquele vínculo ao longo do tempo. E o ponto mais interessante do modelo dele é que uma relação saudável não é sobre ter paixão em excesso. É sobre esses 3 elementos existindo de uma forma equilibrada. Porque a paixão sozinha, sem intimidade, sem compromisso, ele chama até de amor enfatuado. Aquela intensidade toda, mas sem profundidade real. E é justamente essa intensidade sozinha que a gente culturalmente confunde com amor verdadeiro. Então, quanto mais forte, mais dramático, mais aquele eu não vivo sem essa pessoa, mais a gente rotula como o grande amor da nossa vida. Só que cientificamente falando, isso é só 1/3 da equação. E eu entendo a confusão. Porque os filmes, as músicas, as redes sociais, tudo ao nosso redor reforça essa ideia de que para ser amor tem que doer um pouco, ou muito, talvez. Só que a ciência do relacionamento é bem menos novela mexicana do que a gente foi ensinado a acreditar. Agora eu quero trazer um conceito que eu acho essencial para entender a dependência emocional de verdade. Vem de um psiquiatra chamado Murray Bowen, que ele é criador da teoria dos sistemas familiares. Então ele descreve algo chamado diferenciação do self. Basicamente, é a nossa capacidade de manter um senso claro de quem a gente é, com as nossas próprias opiniões, com as nossas próprias vontades, impondo os nossos limites, mesmo que a gente esteja profundamente conectada com uma outra pessoa. E aí, no extremo oposto disso, está o que ele chama de fusão emocional. Quando os estados emocionais de 2 pessoas ficam tão entrelaçados que a gente já não consegue mais dizer onde que começa o sentimento de uma e termina o da outra. E aí, pesquisas posteriores mostram
que pessoas com baixa diferenciação tendem a sofrer mais com ansiedade interpessoal, têm mais dificuldade de manter uma posição própria quando são pressionadas, ficam emocionalmente reativas ao humor do outro. Então, se a pessoa tá bem, eu tô bem. Se a pessoa tá mal, o meu mundo desaba junto. Tipo isso. E esse é praticamente o retrato mais preciso que a ciência tem para poder descrever a dependência emocional. Então, a dependência emocional não é amar demais. É a ausência de um eu estável o suficiente para poder sustentar uma relação sem se dissolver dentro dela. Então, eu vou tentar traduzir isso em sinais mais concretos, porque a teoria é importante, mas a gente sempre quer conseguir reconhecer isso na prática, no nosso dia a dia. Então, o primeiro sinal: o seu humor depende inteiramente do humor da outra pessoa. Não é só se importar, é se importar ao ponto de não conseguir regular a própria emoção sem que a pessoa regule a dela primeiro. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal: você começa a perder contato com suas próprias preferências. Então, aquela pergunta clássica de o que você quer fazer hoje? Vira sempre um o que ela quer fazer hoje. Porque em algum momento, as suas vontades foram sendo substituídas pelas vontades do outro, sem nem perceber quando que isso começou. Terceiro sinal: a ausência da pessoa gera uma ansiedade desproporcional, não uma saudade natural. Existe uma diferença entre sentir falta de alguém que você ama e sentir uma espécie de pânico quando essa pessoa não está por perto ou então não responde rápido. E o quarto sinal, esse eu acho mais sutil. Você evita conflitos não porque você discorda pouco, mas porque discordar parece uma ameaça à própria existência do vínculo. Como se toda discordância pudesse acabar com tudo, com toda a relação. Isso costuma vir direto daquela baixa diferenciação que a gente falou lá atrás. Sem um eu sólido, qualquer atrito parece uma catástrofe. E eu quero nomear uma coisa que atravessa todos esses 4 sinais. Isso tem nome, e o nome é anulação. Não acontece de uma vez, porque ninguém acorda da noite pro dia e decide, vou deixar de existir dentro dessa relação. Acontece em camadas. Primeiro, você cede uma preferência pequena. Tanto faz, decide você. Depois, você silencia uma opinião para poder evitar os desgastes. E aí depois, você para de notar que tem desejo de alguma coisa que não seja a aprovação do outro. E aí, de repente, já não sobra muito eu para sustentar a relação. Só sobrou a relação. E eu também preciso dizer uma coisa aqui. Reconhecer 1 ou 2 desses sinais de vez em quando não te coloca automaticamente numa relação de dependência. Todo mundo numa fase mais frágil, mais sensível, se apega mais, checa mais o telefone, sente mais medo de perder alguém importante. O que importa é o padrão, a frequência e principalmente se com o tempo você é mais ou menos você mesma dentro dessa relação. Aqui eu vou fazer um adendo importante, porque esses sinais que eu acabei de descrever podem às vezes se misturar com uma coisa diferente, e eu não quero que você saia daqui confundindo as duas. Dependência emocional é sobre você não sustentar um eu estável sozinha, e a relação abusiva é sobre o outro usar controle, isolamento ou desvalorização de forma repetida e intencional. São fenômenos diferentes, só que às vezes eles conversam entre si. Quanto menos daquele eu estável que a gente falou lá atrás a pessoa tem, mais vulnerável ela fica a entrar e a permanecer numa relação abusiva.
Porque a ansiedade de ficar sozinha, ela é interpretada como amor. E porque todo ciclo abusivo tem uma fase de reconciliação. Aquela fase do não vai acontecer de novo, de carinho intenso, depois da tensão. E isso reforça o vínculo bem na hora em que ele deveria estar sendo rompido. Isso tem até nome na literatura, tá? É trauma bonding. E o motivo desse vínculo ser tão difícil de romper não é a falta de força de vontade. É que reforço imprevisível, alternado com maus tratos e carinho, é o padrão que mais prende psicologicamente. Mais até do que só carinho constante ou maus tratos constantes sozinhos. E existe um jeito de diferenciar isso. Se o padrão que te incomoda, ele é interno, ou seja, lhe gera ansiedade, dificuldade de se regular sozinha, medo do silêncio, provavelmente estamos falando de dependência emocional. E dá para trabalhar isso sozinho, inclusive, pelo menos inicialmente, com alguns exercícios que eu vou te passar já já. Mas agora, se existe um padrão de humilhação, controle, ameaça, isolamento das suas outras relações, medo físico, isso não é dependência emocional, isso é abuso. E aí merece um tipo de ajuda diferente, não um exercício de autorregulação, tá? Se alguma coisa que eu disse aqui ecoou nesse segundo cenário, eu queria te pedir uma coisa. Procure uma rede de apoio psicológica, um centro de referência à mulher na sua cidade, alguém de confiança. Isso não é fraqueza, é o primeiro passo que precisa ser dado. Então aqui a gente vai para as 3 coisas práticas para você testar essa semana, caso você tenha se identificado com o primeiro cenário que eu falei para você. Primeira coisa, o teste da preferência solta. Pergunta para você mesma, sem pensar na outra pessoa. O que eu realmente quero fazer hoje? O que eu quero ouvir hoje? O que eu quero comer hoje? Se você sentir dificuldade real de responder isso, sem primeiro pensar na outra pessoa, é um sinal que vale prestar atenção em quanto espaço próprio você ainda ocupa dentro dessa relação. Segunda coisa, praticar a posição eu, que é um exercício direto lá da teoria do Bowen. Numa próxima discordância, ao invés de você ceder automaticamente e dizer, tá, tudo bem, ou então evitar o assunto, tenta simplesmente nomear sua posição com calma. Eu entendo o que você pensa e eu penso diferente nisso. Não é sobre vencer o argumento, é sobre treinar, sustentar o eu dentro da conversa, sem que isso ameace o vínculo existente. E a terceira coisa, diferenciar intensidade de segurança. Da próxima vez que você sentir aquela sensação avassaladora de eu preciso muito dessa pessoa, pausa e pergunta: isso vem de uma conexão real ou vem de uma ansiedade quando eu não tenho certeza do que vai acontecer? Lembra que lá no terceiro episódio a gente falou que a intensidade, às vezes, é só o nosso corpo reconhecendo um padrão antigo. Então vale aplicar esse filtro aqui também. E aí, se essa semana você perceber sinais de que perdeu um pouco de si dentro de uma relação, eu quero que você se lembre que isso não significa que você ama demais ou que você é fraca. Significa que em algum momento você aprendeu que se dissolver era mais seguro do que sustentar um eu separado. E dá sim para você reaprender a existir por inteira, mesmo que você esteja profundamente conectada com alguém. Aliás, é exatamente isso que torna a conexão sustentável a longo prazo. E olha, eu só toquei de leve nessa diferença entre dependência emocional e relação abusiva hoje, porque isso dá, pano pra manga para um episódio inteiro só sobre isso, com mais profundidade sobre os sinais de abuso, como sair com segurança,
como se reconstruir depois. Então eu vou deixar aqui uma enquete aberta para você votar. Se você quiser que esse seja um dos próximos temas, vota lá que eu posso trazer um episódio completo só sobre isso, tá certo? E essa história de intensidade confundida com conexão saudável não aparece só dentro dos relacionamentos amorosos. Aparece também de um jeito parecido em como a gente se relaciona com o nosso trabalho. Aquela cobrança de você precisa amar o que você faz. De viver o trabalho com paixão total, meio que pede pra gente se dissolver ali também. Só que dessa vez, dentro de uma carreira. E é exatamente isso que eu quero conversar na próxima semana. A cilada da paixão profissional. A gente realmente precisa amar o que a gente faz? Esse foi o Cadê o Manual? Com episódios novos toda quarta-feira no Spotify e no YouTube. Se esse episódio aqui fez sentido para você, segue o podcast e compartilha com aquela amiga que também está tentando descobrir o manual que ninguém entregou. A gente se vê na próxima quarta.